Olá, boa tarde. Hoje meu grupo irá falar um pouco sobre a história do Homem-Aranha e seu contexto histórico. Os integrantes são Jaqueline, Jamile, Daniele e eu. Bom, antes de falarmos sobre o contexto histórico, é bom a gente entender quem é esse super-herói. Quem é o famoso Homem-Aranha? Quem sou eu? Quer mesmo saber? A minha história não é para quem não aguenta emoções fortes. Se disseram que é uma história feliz, se disseram que eu era apenas um cara comum e despreocupado, mentiram. Um adolescente nerd chamado Peter Parker, criado pelos tios, tinha uma vida comum. Por conta da sua timidez, ele acabava sofrendo muito bullying na escola. Para o ônibus! Até que um dia, a escola fez um passeio para um laboratório científico. Lá, Peter foi picado por uma aranha radioativa do laboratório, e a partir de então, sua vida mudou completamente. A radioatividade da aranha deu para o jovem superpoderes relacionados ao animal, como força, resistência, super agilidade e velocidade, capacidade de prever perigo, escalar paredes e o seu principal, que é o famoso lançamento de teias. Ao se deparar com essas mudanças, Peter, não sabendo direito como controlar seus novos poderes, acaba se envolvendo numa briga física na escola. E quando seu tio descobre isso, os dois decidem conversar. E seu tio Ben fala uma coisa muito importante pro garoto que não dá a devida importância. Cuidado com o que você vai ser. Esse tal de Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Após a morte de seu tio por um ladrão que o próprio Peter não tinha detido simplesmente por remorso do dono da loja, Peter cria seu uniforme e decide lutar contra os crimes da cidade, se tornando assim o herói da vizinhança. Além de ter preocupações como herói, também possui as preocupações do jovem comum, onde precisa estudar, trabalhar e principalmente ocultar sua identidade. O Homem-Aranha reflete seu tempo assim como o Capitão América, tendo surgido na década de 60, aborda o contexto da Guerra Fria e da contracultura, da decadência de antigos valores, assim como em outros heróis, durante uma disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Como um dos exemplos do contexto histórico aplicado, temos que no filme o Homem-Aranha foi picado por uma aranha geneticamente modificada, mas a ideia inicial proposta por Stan Lee era de que a aranha que picou Peter Parker teria sido exposta à radiação, tendo como contexto a corrida armamentista entre os Estados Unidos e União Soviética. Vemos no filme que o Homem-Aranha adquire traumas pessoais, como a perda de seus pais e o assassinato de seu tio Ben, que resultaram em uma personalidade e senso de justiça inabalável, o que, vendo pelo contexto, parece reavivar o patriotismo dos americanos. Alguns dos vilões do nosso querido Cabelo de Teia têm base no contexto histórico em que ele vivia, que no caso era a Guerra Fria. Alguns deles sendo Rhino, Camaleão e Kraven, o Caçador. Alexei era um imigrante russo que procurava uma forma de ganhar dinheiro para trazer o resto da sua família para os Estados Unidos. A força do personagem chamou a atenção dos agentes russos que trabalhavam no projeto Super Soldado Soviético, oferecendo uma grande quantia de dinheiro para participar dos experimentos. Um desses testes era cobrir a cobaia com adesivo artificial, mais resistente que a pele de um rinoceronte, daí o seu nome. Apesar de sua grande força, Rhino não era muito inteligente, e acaba sendo derrotado pelo Homem-Aranha justamente por causa disso. Dmitri nasceu na Rússia e desde a infância só conheceu ódio. Seu pai não queria nem vê-lo e sua mãe o considerava uma humilhação. O único membro da sua família que não o ignorava era seu irmão Sergei. Para impressioná-lo, Dmitri usava sua habilidade de imitar vizinhos e amigos. Ainda quando criança, ele foi abordado por um homem chamado Gustav Fierce. Impressionado com sua capacidade de disfarce, Fierce o levou para a academia de seu irmão Carl. Lá, ele treinava outras crianças para se tornarem imitadores perfeitos e agentes adormecidos chamados camaleões. Sendo o melhor da turma, Dmitri adotou o nome de Camaleão.
Ele fazia as fantasias e maquiagens para esconder sua identidade. O Camaleão foi o primeiro super vilão que o Homem-Aranha enfrentou nos quadrinhos, onde ele roubou uma parte dos planos para o sistema de defesa de mísseis e, para não ser pego, o vilão decide colocar a culpa no Homem-Aranha pelo roubo. Porém, o Cabeça de Teia o capturou e o expôs como verdadeiro culpado, limpando assim o seu nome. Uma curiosidade é que originalmente o Camaleão não tinha poderes. Nessa fase, o Camaleão sequestrava pessoas e as matava brutalmente, jogando-as em um banho de ácido. Ele tirava uma impressão do rosto das vítimas para transformar em máscaras e procurava consertar a vida dessas pessoas se passando por elas, se considerando até um herói por isso. Como disse anteriormente, o Camaleão tinha um irmão, chamado Sergei Kravinoff, popularmente conhecido como Kraven, o Caçador. Nascido na União Soviética, ele tinha uma grande habilidade e prazer em caçar animais exóticos e criaturas estranhas. Tendo nascido como ser humano normal, ele ganhou seus poderes com a ingestão de raros venenos e toxinas tropicais, onde ele começou a construir uma imunidade a eles, desenvolvendo força, resistência e agilidade sobre-humanos, além de, óbvio, ser um grande atirador experiente e um grande lutador corpo a corpo, com uma mentalidade de caçador extremamente perigosa. Um dia, ele se desafiou a caçar o próprio Homem-Aranha e considerar assim o maior sucesso em seu esporte. Porém, ele acaba sendo derrotado pelo mesmo. Até que, um dia, ele finalmente derrotou o Homem-Aranha, pensando que Peter Parker estava morto. Após nosso herói sair do túmulo e tornar a vitória de Kraven discutida, Kraven escolhe tirar a própria vida, sendo uma das mortes mais trágicas do quadrinho. Ao longo dos quadrinhos, o Homem-Aranha se viu com diversas disputas ideológicas. Um exemplo é quando Peter Parker foi parado por estudantes que estavam revoltados com a decisão do reitor de construir um hotel para estudantes visitantes ao invés de criar um alojamento para estudantes carentes. Tentando conciliar sua simpatia pelos movimentos estudantes com sua obrigação de combate ao crime, Peter se vê preso entre um conflito de militantes esquerdistas e conservadores irados. Peter não toma nenhuma decisão de imediato e decide ouvir do reitor sua versão da história. A opinião do reitor, na realidade, é desprezada pelos militantes, que sequer ouvem suas razões para criar o hotel. No conflito de ideias, vemos Peter cercado por alunos revoltados. Na capa do quadrinho, vemos estudantes erguendo cartazes, algo típico de protestos estudantis. Também podemos ver que o líder do movimento é negro. Essa liderança é uma clara referência ao movimento Black Power, que pregava a radicalização dos direitos dos afro-americanos. O Homem-Aranha endossa uma postura liberalista para problemas sociais, rejeitando uma resposta violenta para os dois lados. Um pouco irônico, já que o herói sempre envolve a violência para combater criminosos. Ao fim do quadrinho, os militantes, após serem presos por desordem, são recebidos pela cúpula da universidade e se surpreendem com a decisão do reitor de criar o alojamento desejado. Quando o líder dos manifestantes comemora a vitória, ele é repreendido pela diretoria, dizendo que a manifestação é desnecessária, já que o reitor estava do lado deles. Nas palavras do reitor, ele diz: "Eu pensava que os estudantes deviam ser vistos e não ouvidos. Percebo agora que estava enganado." Na fala, percebemos que o quadrinho quer passar o conflito de gerações, onde os adultos sérios são incompreensíveis, realizando um embate com a impulsividade do jovem, tido como intransigente. Tinha intransigência por parte dos jovens em assuntos como o fim da Guerra do Vietnã, fim da discriminação e etc. Porém, essa intransigência era necessária para o contexto. Bom, nós vimos o contexto histórico e toda a história do Homem-Aranha, mas como que ele está nos dias atuais? Nos anos 2000 tivemos uma trilogia dirigida pelo Sam Raimi, que iniciou em 2002 e teve o seu último filme lançado em 2007. Tendo como ator de Peter Parker nosso grande Tobey Maguire. Já em 2012 até 2014, após o fim da trilogia, tiveram mais 2 filmes do nosso querido Cabeça de Teia, dirigido por Mark Webb. Esses filmes são Espetacular Homem-Aranha 1 e 2, sendo Andrew Garfield o herói de Nova York dessa vez. Um pouco tempo depois, em 2016, no filme Capitão América Guerra Civil, o Homem-Aranha volta aos cinemas, tendo muitos problemas com a casa que duram até os dias atuais. Até agora, nós temos uma sequência de 3 filmes, estreado pelo nosso atual autor Tom Holland, sendo eles Homem-Aranha de Volta ao Lar, Homem-Aranha Longe de Casa e Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Uma coisa legal de se comentar é que nesse último filme, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, temos a aparição dos outros Homem-Aranhas, dos filmes anteriores, trazendo extrema nostalgia para os cinemas e para o público. Bom, essa foi a nossa apresentação, eu espero que tenham gostado, espero que tenham entendido a história, não só dos quadrinhos, mas todo o contexto histórico do Homem-Aranha. E é isso. Obrigado a todos por terem assistido e boa tarde.